Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante. Como é que a sabedoria antiga dos estoicos nos pode dar as chaves para dominar a comunicação, mas não daquela forma que talvez se esteja a pensar? Não se trata de truques ou técnicas, mas de algo muito mais profundo. Construir uma presença autêntica. Uma presença que realmente cause impacto. Já se parou para pensar nisto? Naquela pessoa que entra numa sala e, sem fazer grande esforço, toda a gente para e ouve? E depois, ao resto de nós, que por vezes sentimos que as nossas palavras simplesmente se perdem no ar. Qual é o segredo? Bom, a resposta pode ser surpreendente. Pois é, não é um dom divino, não é carisma com que se nasce. É mesmo uma habilidade. E o bom de ser uma habilidade é que pode ser aprendida, pode ser treinada. O verdadeiro segredo é deixar de nos sabotarmos e começar a comunicar de forma clara, com intenção. E o mapa para isto já existe há muito tempo. Tipo, uns 2000 anos. Os estoicos já tinham percebido tudo isto muito antes de haver redes sociais ou livros sobre persuasão. E é por isso que as ideias deles ainda fazem tanto sentido hoje. Porque o foco não está na performance, em parecer bem. Está no que é real, na presença autêntica. Vamos ver então como é que isto funciona na prática. Ok, o primeiro grande pilar é este: criar espaço para a ligação. Este começa logo na forma como abrimos uma conversa. Não é sobre falar mais, é sobre falar de uma forma que realmente conecte. Pensemos nisto. Há perguntas que são como portas fechadas e perguntas que são como chaves. A clássica, como foi o dia? A resposta é quase sempre automática, certo? Foi bom? Normal. A conversa morre ali. Mas e se a pergunta fosse outra? Algo como, o que é que tem ocupado a sua mente ultimamente? Uau! Isso muda completamente o jogo. Convida a outra pessoa a pensar a sério. E esta é outra pergunta de ouro. O que é que isso significou para si? O efeito é profundo, porque leva a pessoa a olhar para dentro, a conectar-se com o sentimento, em vez de dar só uma resposta superficial. E no final do dia, é disto que nos lembramos, não é? Não é tanto da informação, mas de como nos sentimos numa conversa. E quando alguém nos dá este espaço, a ligação acontece de verdade. Agora, um erro que quase toda a gente comete, muitas vezes sem se aperceber. Alguém partilha uma coisa, tipo, olha, comecei a correr de manhã, e qual é a nossa reação instintiva? Ah, eu também. Pronto. Acabamos de roubar o palco. A conversa passou a ser sobre nós. A abordagem estoica é o oposto disto. É um convite. E o convite é tão simples como isto. Fale-me mais sobre isso. São só 4 palavras, mas são um verdadeiro ato de presença. Em vez de usar a história da outra pessoa como um trampolim para a nossa, estamos a dar-lhe espaço. É como dizer, estou aqui para ouvir. O seu mundo interessa-me. Isto é escuta ativa a sério. É isto que cria confiança. E o Epíteto, um dos grandes estoicos, resumiu isto na perfeição, não foi? Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Isto não é só uma frase bonita, é um manual de instruções. Ouvir de verdade faz com que a outra pessoa se sinta valorizada. E isso hoje em dia é tão raro. É um sinal de maturidade, de ter a coragem de calar o nosso ego para perceber o que vai na cabeça do outro. Muito bem, agora vamos para outro pilar fundamental: a força da honestidade. E aqui a ideia é simples. Trata-se de ser real, não de tentar parecer perfeito. Vamos imaginar uma cena super comum. Estamos numa conversa e de repente alguém pergunta a nossa opinião sobre, sei lá, um tema qualquer que não dominamos. Qual é o primeiro instinto? Aquele pânico, o medo de parecer ignorante e a tentação de começar a improvisar qualquer coisa. E é aqui que o contraste é brutal. De um lado temos aquela resposta cheia de pois, eu acho que é tentar parecer que se sabe. Do outro, uma resposta calma, direta e incrivelmente poderosa. Não sei. Parece simples, mas esta atitude não é fraqueza nenhuma. É o oposto. É presença. De repente, a pressão social desaparece e a conversa pode finalmente ser real. E o mais irónico é que admitir que não se sabe algo não nos diminui. Pelo contrário, constrói respeito. Porquê? Porque sinaliza honestidade. E a honestidade transmite segurança. E as pessoas sentem-se seguras perto de quem é seguro de si. É um ato de coragem que basicamente diz: o meu valor não depende de eu saber tudo. Agora, outro princípio que é, super poderoso. Alguém chega e desabafa sobre um problema, uma dificuldade. A nossa reação quase automática é saltar para o modo resolvedor de problemas, certo? Mas já tentou fazer isto? E se organizasse melhor? O que acontece é que muitas vezes isto soa um julgamento. A pessoa não queria uma solução, queria apenas ser ouvida. E a alternativa pode ser tão simples como dizer: isso parece mesmo difícil. Esta frase é como um abraço. Não oferece uma solução, mas oferece algo muito mais importante: reconhecimento, validação. É dizer, eu vejo a sua luta.
E muitas vezes o que dá força às pessoas não é a solução, é sentir que não estão sozinhas na sua dificuldade. Ok, com esta base de honestidade e validação, podemos ir ainda mais fundo. Vamos falar de ferramentas que são subtis, mas incrivelmente poderosas. O silêncio e a coragem de definir limites. Existe um elemento na comunicação que é talvez o mais poderoso de todos e ao mesmo tempo o mais temido. É aquela coisa que a maioria das pessoas evita a todo custo. Assim que aparece, a nossa mente entra em pânico e tenta preencher o vazio o mais rápido possível. Esse elemento é este espaço. Exato, o silêncio. Saber estar confortável no silêncio é um superpoder. Mostra uma força interior imensa, a de alguém que não está ansioso, que não precisa de preencher todos os segundos para provar o seu valor. E essa calma, essa estabilidade, é magnética. O silêncio não mata a conversa, pelo contrário, dá-lhe espaço para respirar e aprofundar. E agora, outra coisa, aquele sim que dizemos quase sem pensar, aquele sim que vem do medo de desapontar, de criar um conflito, um sim que na verdade quer dizer não. A alternativa estoica é o oposto, um não dito com calma, com consciência e sem culpa. Porque o não consciente não é um ato de agressividade, é um ato de autorrespeito. É um filtro que protege a nossa energia e a nossa integridade. E, curiosamente, ensina os outros a respeitarem os nossos limites. E o melhor de tudo, faz com que, quando dizemos sim, esse sim vala muito, muito mais. E, por último, um passo para além da gratidão normal. Dizer obrigado é importante, claro, reconhece uma ação que alguém fez por nós. Mas e se fôssemos mais fundo? Dizer eu respeito muito não é sobre o que a pessoa fez, mas sobre quem a pessoa é. Honra o caráter, a intenção. É um reconhecimento muito mais profundo. Então o que é que tudo isto nos diz? Todos estes princípios, estas pequenas frases, apontam todos para a mesma direção. Para a verdadeira essência da comunicação estoica. E a essência é esta. A verdadeira influência não vem da performance, de tentar ser brilhante. Vem do caráter. Vem de oferecer presença. De ouvir para realmente compreender e não só para preparar a nossa resposta. De validar as dificuldades dos outros antes de tentar resolvê-las. E de usar o silêncio como a ferramenta poderosa que ele é. O objetivo não é falar mais, é estar mais presente. No fim de contas, a comunicação não é sobre as palavras que usamos, é sobre a consciência que trazemos para a conversa. Não é preciso ser extraordinário para criar uma ligação genuína, basta estar presente. E a pergunta que fica no ar para cada um refletir é, de todos estes princípios, qual é aquele que faz mais sentido começar a praticar hoje mesmo?